O cego tu faz enxergar, a água em vinho tornar, pois não há outro como tu. Do pó tu nos faz levantar, as trevas tu fazes brilhar, pois não há outro como tu. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é o nosso Deus. Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Hoje a nossa aula vai falar sobre equação segmentária e paramétrica da reta. Então eu vou começar falando aqui da equação segmentária da reta. A equação segmentária da reta explica os pontos em que a reta intersecta os eixos coordenados. Ou seja, galera, através da equação segmentária da reta, nós podemos verificar aonde a reta intersecta o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, considere uma reta R que intersecta os eixos em A, cujas coordenadas é 0 e N, e B, de coordenadas Q e 0. E um ponto P arbitrário que pertence a essa reta R, de coordenadas X e Y. Eu vou determinar aqui para vocês a equação segmentária da reta. E para isso, eu irei aplicar aqui a condição de alinhamento entre três pontos. Se três pontos estão alinhados sobre uma reta, então os vetores formados por esses três pontos são iguais. Logo, o vetor PB é igual ao vetor PA. Daí eu tiro que BP é igual a P menos B, PA é P menos A. P menos B, então, seria X menos Q e Y menos 0, que dá Y. E P menos A é X menos 0, que dá X, e Y menos N, né, como vocês podem ver aí. Logo, a abscissa do vetor BP estará para a abscissa do vetor PA, assim como a ordenada do vetor BP estará para a ordenada do vetor PA. Ou seja, x menos q está para x, assim como y está para y menos n. Basta agora nós multiplicarmos cruzado. Então, vai ficar x menos q vezes y menos n e x vezes y, que dá xy. Aplicamos agora a propriedade distributiva da multiplicação. Então, a equação vai ficar desse tipo. X vezes y dá xy, x vezes menos n vai dar menos xn, menos q vezes y, menos yq, e menos q vezes menos n, mais nq. Olha, xy cancela com xy. Então, sobrou menos xn, menos yq mais nq, igual a 0, aonde eu posso passar o que é negativo para o outro lado da equação, então vai ficar dessa maneira. O que nós podemos fazer aqui agora? Eu posso dividir toda essa equação por nq. Assim. Então, dividindo toda a equação por nq, vai ficar dessa maneira a equação, né? Aí nós podemos cancelar aquilo que for igual. O q vai cancelar com o q na primeira fração, o n com o n e o nq com o nq. Então, vai sobrar o quê? Na primeira fração vai sobrar y sobre n. Na segunda, x sobre q. E nq dividido por nq dá 1. Então, a equação ficou dessa maneira. Aí, percebam que essa daqui é a equação segmentária da reta. Agora, percebam uma coisa. X sobre q. Olha, a reta, ela intersecta o eixo de x exatamente no Q. E ela intersecta o eixo de y exatamente no N. Então,
de acordo com a equação segmentária da reta, nós podemos verificar aonde a reta intersecta o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, eu coloquei aqui um exemplo que diz o seguinte: determinar a equação segmentária da reta S, de acordo com o gráfico que vocês podem ver aí. Então, percebam que a reta S, ela intersecta o eixo das abscissas no ponto 3 e o eixo das ordenadas no menos 7. Então, a equação ela vai ficar desse tipo aqui. X sobre 3 mais y sobre menos 7 igual a 1. Essa é a equação segmentária da reta S. Exemplo 2. Determinar a equação segmentária da reta R, que passa pelos pontos A de coordenadas menos 2 e 3 e pelo ponto B, 1 e 9. Então, vamos lá. Olha, eu posso fazer aquilo que eu fiz no início, né, da aula. Eu buscar um ponto P arbitrário e que pertença a essa reta R que passa pelos pontos A e B. Aí, eu teria uma reta com 3 pontos, sendo que esses 3 pontos estariam alinhados. E aí eu posso fazer agora o que eu fiz no início da aula. Então, tomando um ponto genérico P, de coordenadas x e y, que pertence à reta R, aplicando a condição de alinhamento de 3 pontos, vai ficar assim. O vetor AP igual ao vetor BP. Então, AP é P menos A e BP é P menos B, dessa forma. Logo, eu tenho o seguinte, P menos A, então vai dar x menos menos 2, ou seja, x mais 2, e y menos 3. E P menos B vai dar x menos 1 e y menos 9. Agora, basta fazermos a abscissa do vetor AP está para a abscissa do vetor BP, assim como a ordenada de AP está para a ordenada de BP. Então, vai ficar dessa maneira. X mais 2 vai estar para x menos 1, assim como y menos 3 vai estar para y menos 9. O que vamos fazer agora? Multiplicarmos cruzado. Então, vai ficar dessa maneira. X mais 2 vezes y menos 9 igual a x menos 1 vezes y menos 3. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação nessa equação, vai ficar assim, x vezes y, xy, x vezes menos 9, menos 9x, 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 9, menos 18. Y vezes x dá xy, y menos 1 dá menos y, menos 3 vezes x, menos 3x, e menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Da onde a gente percebe aqui que xy já cancela com xy. Aí, a equação, trazendo tudo por um lado só, vai ficar dessa maneira. Menos 9x, o menos 3x passou para o outro lado como mais 3x, mais 2y, o menos y passou para o outro lado como mais y, menos 18 com menos 3, já que o mais 3 passou para o outro lado como menos 3. Aí, resolvendo, vai ficar dessa maneira. Menos 9x mais 3x dá menos 6x, 2y mais y dá 3y, menos 18 com menos 3 dá menos 21, que passando para o outro lado da equação vai dar mais 21. E agora eu vou dividir toda a equação por 21. Então, vai ficar assim. Por que eu tenho que dividir toda a equação por 21? Para que do outro lado dê 1. Então, vai ficar assim. Menos 6 sobre 21 dá para simplificar. Vai dar menos 2 sobre 7. 3 sobre 21 dá para simplificar por 3, vai dar y sobre 7, e 21 sobre 21 dá 1. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso ajeitar o x. Como o x está multiplicado por menos 2/7, então eu vou dividir por menos 7 sobre 2. Então, está aí a equação segmentária,
que é x sobre menos 7 sobre 2, mais y sobre 7 igual a 1. Através dessa equação, nós entendemos que a reta R ela vai cortar o eixo das abscissas no menos 3,5, já que é o resultado disso aqui, e vai cortar o eixo das ordenadas no 7. Agora nós vamos ver aqui a equação paramétrica da reta. Para representar uma reta por meio de equações paramétricas, é introduzida uma terceira variável, o t, chamada de parâmetro. Nesse caso, as coordenadas de x e de y dos pontos pertencentes à reta, elas são dadas por equações do primeiro grau em função de t. Então, por exemplo, considere a equação da reta, né? A equação reduzida da reta, que é y igual a mx mais n. Se x for escrito em função de um parâmetro t, x ficaria sendo x igual a x de t. E aí bastaria eu pegar esse x de t e substituir no lugar desse x que está aqui, ó. Então, eu vou repetir aqui para vocês. Eu vou pegar esse x da equação reduzida e escrevê-lo como uma função cujo parâmetro dessa função é uma variável t. Então, escrevendo x como uma função, ficaria assim, ó, x igual a x de t. Isso aqui é eu escrever x como uma função cujo parâmetro dessa função é uma variável t. Aí, agora, o que eu faço? Eu vou pegar essa função aqui, tá? E vou substituir nesse x daqui da equação reduzida da reta. Então, vai ficar y igual a mxt mais n. Então, essas duas equações aqui, ó, a de x igual a x de t e essa daqui, y igual a mx de t mais n, são as equações paramétricas da reta. Então, eu tenho aqui, seja a reta R definida por x de t igual a t mais 3 e y igual a x menos 5. Então, galera, x é igual a t mais 3, y igual a t menos 2, passariam a ser as equações paramétricas da reta. Por que y daria t menos 2? Porque bastaria você pegar esse x, como ele vale t mais 3, bastaria colocar aqui, ó, no lugar de x, t mais 3. Então, ficaria t mais 3 menos 5, que vai dar t menos 2. Então, vamos lá. Podemos obter as equações geral e reduzida da reta, através dessas duas equações paramétricas. A diferença, na verdade, entre a equação paramétrica e a segmentária é que a equação segmentária ela define aonde a reta intersecta os eixos coordenados. A equação paramétrica, através dela, nós podemos chegar na equação geral e também na equação reduzida da reta. Então, vamos ver aqui. As equações são x igual a t mais 3 e y igual a t menos 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher um valor para o t. No caso da primeira equação, trazendo 3 para o outro lado, eu tenho que t igual a x menos t. Desculpa, trazendo 3 para o outro lado, eu tenho que o t é igual a x menos 3. E trazendo menos 2 para o outro lado, eu tenho que t é igual a y mais 2. Aí percebam uma coisa, se x menos 3 é igual a t e y mais 2 também é igual a t, então eu posso igualar x menos 3 a y mais 2. E daí eu tenho que
passando y mais 2 para o outro lado da equação, ficaria dessa maneira, como vocês estão vendo aí. Logo, x menos y menos 5 igual a 0 passaria a ser a equação geral dessa reta. E a equação reduzida, bastaria eu passar o menos y para o outro lado da equação. Então, ficaria assim, ó, y igual a x menos 5, essa seria a equação reduzida da reta. Aí agora vamos ver alguns exemplos que envolvem tanto equação segmentária quanto equação paramétrica. Vamos começar aqui pela equação paramétrica. Dadas as equações paramétricas da reta x igual a 2t mais 2 e y igual a 7 menos t. Vamos determinar a equação geral da reta, os pontos em que a reta intersecta os eixos coordenados e traçar um esboço do gráfico de R. Então, vamos começar aqui pela equação geral da reta. Bom, essas aí que vocês estão vendo é a equação paramétrica. Então, eu quero determinar a equação geral da reta. Para isso, vamos determinar aqui um valor para esse t. Então, na segunda equação, eu tenho que t vale 7 menos y. O que eu vou fazer? Substituir esse valor de t na equação de cima. Então, vai ficar assim. X igual a 2, que multiplica 7 menos y mais 2. 2 vezes 7 dá 14, 2 vezes menos y dá menos 2y, mais 2. 14 mais 2 vai dar 16. Aí passa tudo para o outro lado da equação. Pronto. Eu vou ter que x mais 2y menos 16 igual a 0 é a equação geral da reta R. Agora, ele pergunta aonde a equação intersecta os eixos coordenados. Então, eu preciso pegar essa equação geral e passá-la para a equação segmentária. Então, como é que vamos fazer isso aí? Vamos primeiro pegar a equação geral da reta e passar o menos 16 para o outro lado como mais 16. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a equação por 16. Por que eu vou dividir por 16? Porque eu sei que 16 dividido por 16 vai dar 1. E tem que ter 1 do outro lado, né? Então, vai ficar assim, ó, a equação segmentária. X sobre 16 mais 2y sobre 16 igual a 16 sobre 16. Então, vai ficar dessa forma a equação. Já que 2 sobre 16 é 1/8, né? Então, ficou dessa forma. Então, percebam que através da equação segmentária, a reta vai intersectar o eixo das abscissas no 16 e vai intersectar o eixo das ordenadas no 8. Então, como é que vai ficar o esboço do gráfico? Vai ficar dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Vai intersectar o eixo de x no 16 e o eixo de y no 8. Exemplo 2. Os pontos da forma P, cujas coordenadas são 3a e 2a menos 5. Definem uma reta S. Escrevam as equações paramétricas dessa reta S. E na letra B, para que valor de A a reta S vai intersectar os eixos das abscissas? E ainda mais uma pergunta. Quais são as coordenadas desse ponto? Então, vamos lá. A equação paramétrica são as próprias coordenadas do ponto P. X vai valer 3a e y 2a menos 5. Então, a resposta da letra A já foi dada. A letra B. Para intersectar o eixo das abscissas, a sua ordenada deve valer 0. Então, eu devo pegar
e fazer que 2A menos 5 é igual a 0. Daí eu tenho que o A vai valer 5 sobre 2. Esse é o valor do A. Quanto é que vai valer o x? Olha, x é 3A. Então, 3 vezes 5 sobre 2, que vai dar 15 sobre 2. Esse é o valor de x. Logo, como y era igual a 2A menos 5, as coordenadas de y, então seria 2 vezes 5 sobre 2 menos 5. Vai dar 5 menos 5, que vai dar 0. Tá aí. Então, as coordenadas do ponto P seriam 15 sobre 2 e 0. Essas são as coordenadas do ponto P. Considere P o ponto em que a reta R de equação 3x sobre 7 menos y mais 3 igual a 0 intersecta o eixo das ordenadas. E determine a distância desse ponto P à reta S de equação 3x mais 4y mais 3 igual a 0. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a equação da reta R, cuja equação é 3x sobre 7 menos y mais 3 igual a 0. Eu vou dar uma arrumada nessa equação. Para isso, eu vou tirar o MMC, que é o próprio 7. Então, a equação vai ficar 3x menos 7y mais 21 igual a 0. Olha, o 21 eu vou jogar para o outro lado, vai como menos 21. E vou dividir toda essa equação por menos 21. Então, vai ficar dessa forma. Logo, a equação segmentária da reta R vai dar x sobre menos 7 mais y sobre 3 igual a 1. Então, eu percebo que a equação da reta, ela intersecta o eixo das abscissas no menos 7 e o das ordenadas no 3. Como o ponto P era o ponto em que a reta R intersectava o eixo das ordenadas, então o ponto P vai ter coordenadas 0 e 3. Pelo fato que P era o ponto onde a reta R ele corta o eixo do y. Como ela corta no ponto 3, então o ponto P possui coordenadas 0 e 3. Aí ele quer determinar também a distância do ponto P à reta S de equação 3x mais 4y mais 3 igual a 0. Para isso, eu vou jogar na fórmula da distância de um ponto a uma reta, que é essa fórmula que vocês estão vendo aí. A equação da reta S era 3x mais 4y mais 3 igual a 0 e o ponto P de coordenadas 0 e 3. Substituindo ali na fórmula, vai ficar assim. 3 vezes 0 mais 4 vezes 3 mais 3, dividido por 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Em cima vai dar 12 mais 3, que vai dar 15. Embaixo vai dar a raiz quadrada de 25, que é 5, né? Então, vai dar módulo de 15 dividido por 5, que vai dar 3. Então, a distância vale 3. E para terminarmos a nossa aula de hoje, o exemplo 4, que é uma questão que caiu no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, que diz assim: observe a figura. Então, nós temos duas retas, né, que são retas concorrentes. Nessa figura, estão representadas duas perpendiculares. Então, essas retas são perpendiculares, que são os gráficos de f de x e de g de x. Como vocês podem ver aí pela figura, o gráfico de f de x é a reta de vermelho e o gráfico de g de x é a reta de azul. O valor máximo da função h de x igual a f de x vezes g de x é... Olha, eu vou precisar fazer aqui, na verdade, é descobrir o ponto de intersecção dessas duas retas, tá? Aí as opções são
Letra A, 5 quartos. Letra B, 9 quartos. Letra C, 3. Letra D, 4. Então, eu preciso verificar esse ponto aí, ó, o ponto de intersecção das duas retas. Ali é que vai representar o valor de f de x vezes g de x. Tá? Descobrindo a ordenada desse ponto, eu vou descobrir o valor máximo da função h de x. Então, vamos lá. Então, temos aqui o gráfico, como vocês podem ver lá, né, pelo início do problema, mesmo gráfico. E aí, eu quero determinar as coordenadas do ponto de intersecção dessas duas retas. A primeira, que no caso é a de f de x, a equação segmentária é x sobre 2 mais y sobre 3 igual a 1, já que a reta de vermelho ela intersecta o eixo de x no 2 e o eixo das ordenadas no 3. Aí eu preciso também fazer a mesma coisa com g de x. A equação geral da reta, basta eu tirar o MMC entre 2 e 3, que é 6, né? Então, vai ficar sendo 6 dividido por 2 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2, então daria 3x mais 2y menos 6 igual a 0. Essa é a equação geral de f de x. Logo, eu vou determinar aqui o vetor que dá início à equação geral da reta. O vetor que define essa equação geral, que é o vetor U de coordenadas 3 e 2. Como essas retas elas são perpendiculares, o vetor que vai definir a reta de g de x é o vetor que vai ser perpendicular a U. E o vetor que é perpendicular a U é aquele que possui coordenadas que, ao multiplicá-las pelas coordenadas de U, vai dar 0. Então, seria o vetor V de coordenadas menos 3 e 2. Porque quando a gente faz U vezes V, nós vamos ter 3 vezes 2 mais 2 vezes menos 3. Então, daria 6 menos 6, que daria 0. Logo, a equação da reta de g de x ficaria definida por menos 3x mais 2y mais c igual a 0. Assim. Para eu agora encontrar o valor de c, basta eu substituir aquele menos 1 ali nessa equação que está aqui. Agora, quando x vale menos 1, é porque o y vale 0. Então, vai ficar dessa maneira. Ó. Menos 3 vezes menos 1 mais 2 vezes 0 mais c igual a 0. Menos 3 vezes menos 1 dá 3, que jogando para o outro lado vai dar menos 3. Então, ficou assim. Logo, qual é a equação da reta cuja função é g de x? Menos 3x mais 2y menos 3 igual a 0. Aí, para eu encontrar agora as coordenadas daquele ponto, eu preciso pegar a equação geral da reta, cuja função é f de x, e a equação geral da reta, cuja função é g de x, e montar o sistema. Assim. Aí basta eu passar menos 3 e menos 6 para o outro lado, vai ficar dessa maneira, e resolvo. 3x com menos 3x cancela, 2y mais 2y vai dar 4y, e 6 mais 3 vai dar 9, logo, y é igual a 9 quartos, que é o valor máximo que essa função pode ter. Logo, a resposta procurada é a resposta da letra B. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael Ucara. Espero aí que você tenha gostado da minha aula. Se gostou, dá um joinha aí para mim e compartilha aí meus vídeos aí com os seus amigos aí
na internet. Inscrevam-se aí no meu canal, Professor Abimael Cara, para que vocês possam ficar sempre por dentro das aulas de matemática que nós colocamos aqui no YouTube. Valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço e quero deixar aqui para vocês uma mensagem que diz que Jesus morreu numa cruz por todos nós para nos redimir do pecado, do diabo e do mal. Um forte abraço e até a próxima aula de matemática. Fui! Tchau, hein?